Redação Novo Tempo de volta e agora nós vamos para a nossa última discussão de hoje, que tem a ver com o presidente norte-americano Donald Trump. Quem acompanha a Redação Novo Tempo sabe que quase sempre o Trump aparece aqui no programa porque se envolveu alguma polêmica e dessa vez não foi muito diferente, porque ele fez um discurso na Casa Branca acusando o Facebook e o Twitter de censura por fecharem sites responsáveis por fake news. De acordo com o presidente dos Estados Unidos, a população é responsável pela notícia que ela consome ou deixa de consumir. E quando as redes sociais privam as pessoas dessa escolha, isso se torna censura contra a população e, obviamente, também contra os sites que foram fechados. Será por quê, né, que ele falou isso? Mas na onda disso aí também, quê? ele falou que o Google, foi feito um levantamento, eu não lembro quem que fez o levantamento para ele, não sei se foi a CIA ou alguns assessores dele ali na Casa Branca, de que quando procuravam pelo nome Donald Trump no Google, tinha uma porcentagem que ele falou, sei lá, 90%, 92% dos resultados que apareciam assim na primeira página ou nas primeiras páginas de busca eram notícias negativas sobre o governo do Donald Trump. E aí ele falou assim, olha só, as pessoas estão aí sendo expostas a mais notícias ruins sobre mim do que boas notícias. Então existe um complô e tal. Pode ser que, não vou dizer que ele pode não estar dizendo uma verdade também, mas por outro lado, se você tem mais notícias falando mal de alguém, é bem provável que você vai ter um resultado de busca maior também. Agora, no caso mas de falar mal de sites alguém não é necessariamente falso. Isso, eu acho que tem esse ponto. Não é necessariamente falso, mas tem uma ferramenta de buscas e que você coloca só o nome da pessoa, as notícias que aparecem são notícias negativas sobre ele, evidenciam a possibilidade de que sim, que essa ferramenta de buscas esteja de fato trabalhando contra a pessoa. Não é uma prova, mas pode levantar uma dúvida. Porque se é só a busca, por que aparece 90% de coisas negativas e só 10 positivas? Mas é porque a mídia ou tudo mais fala mais mal do que bem, não é meio óbvio? Então, mas o negócio é um indexador, não é? O Google escolhe o que vai aparecer, em primeiro lugar. Olha, não também, é aleatório. A gente também não pode, né, necessariamente também confiar no que ele disse, porque foi a equipe dele que fez essa pesquisa. A gente teria que realmente fazer, né, para poder dizer alguma coisa. Agora, foi a favor dele. Sim, agora tem um outro ponto que o Trump falou, que ele chamou de censura o fato de terem fechado páginas que claramente divulgam notícias falsas no Facebook e no Twitter. E ele chamou isso de censura. Recentemente, aqui no Brasil, o Facebook também fez isso. Bloqueou, né, cancelou páginas que claramente divulgam notícias falsas. O Trump chamou isso de censura, mas, por outro lado, é um desserviço também quem trabalha divulgando notícias falsas, claramente tentando se passar por notícias verdadeiras também, né? Eu acho curioso, né? Ele falou censura, eu não acho que essa seja a palavra certa, porque ele, inclusive, responsabilizou a população por ser responsável que notícias ela consome. Ok, nós temos a nossa responsabilidade como consumidores de notícias e ver de onde a gente está tirando isso, mas a gente tem que punir, sim, empresas que noticiem notícias falsas, que só falem coisas erradas. Agora, não sei o que é uma censura, acho que é necessário isso, porque até quando isso vai, né? Sim. Quando você ouve um presidente da República e dos Estados Unidos falando uma coisa dessa, você fica assim, gente, o que esse homem tem na cabeça, né? Porque a gente está falando de fake news, o Leite já explicou sobre a questão do desserviço e tal, e ele classificar isso como censura, mas pelo menos ele está dando pautas aqui para a gente ter que discutir o assunto, porque nós temos o poder de escolher o que a gente lê, tem algumas coisas técnicas que a gente pode fazer, como a gente já falou aqui no Redação, quando você procura um site, né? Tem algumas coisas técnicas que você leva em consideração na hora de avaliar se aquilo é informação correta ou não, se aquele site é um site de confiança que você pode realizar uma compra ou não. Quantas vezes o Doribucô já falou isso aqui no sobre o direito do consumidor com Hélio no jornal, enfim. Só que nós, como cidadãos comuns, não temos o poder, como ele disse, de saber o que é certo ou errado. Não, a gente tem. Não, assim, no sentido da apuração da informação. Mas tem, Suzane, desculpa, eu vou ter que discordar. Não, a gente tem a nossa responsabilidade. Porque é o seguinte, eu acho que uma coisa não exime a outra. A gente tem nossa responsabilidade, mas não é só nossa responsabilidade. Por exemplo, esses dias, olha,
todo grupo, todo mundo não, né? Mas muita gente está assistindo a gente, com certeza está em grupo de WhatsApp, que vez ou outra aparece uma notícia lá, falando sei o que lá. Esses dias eu estava num grupo de WhatsApp, que um amigo meu lá mandou um texto falando de como se fosse uma carta de uma cidadã de Boa Vista, falando de como eles estão cansados de serem acusados de serem pouco humanos com os venezuelanos, e aí ela começa a colocar um monte de coisa que, tipo, o pessoal em Roraima, em Boa Vista, está sofrendo com os venezuelanos, obviamente que está passando uma dificuldade, mas colocando várias coisas assim, bem extremas, e aí no final ela assina só com um nome lá, sei lá, Roberta. E aí, entendi. Aí divulgou isso, né? Aí ele só falou assim, nossa, se isso aqui for verdade, pesado, hein? Aí o pessoal começa a falar, é realmente complicado e tal. Mas na hora que eu bati o olho nesse texto, eu falei assim, cara, a chance desse texto ser notícia falsa é enorme. Certo. Primeiro porque só tem um nome qualquer assinando, né? Sei lá, Roberta. Não dá para você identificar quem é o autor do texto com certeza. E aí, na hora, eu já fui olhar qual era o site. O nome do site é Jornal da Cidade Online. Aí eu comecei a ver o tipo de notícia que tem nesse site. Falei, cara, só notícia sensacionalista, assim, com cara de notícia falsa. E aí busquei saber um pouco mais sobre esse site. Aí encontrei uma reportagem que a Folha de São Paulo fez, um levantamento de os principais sites ou perfis de Facebook, Instagram e tal, que divulgam notícias falsas. Esse Jornal da Cidade Online estava lá. Então, assim, na cara você fala assim, então não dá para acreditar. Então, esse é o papel nosso que a gente tem que ser como cidadão. É que hoje, e aí a gente precisa parar para pensar dessa maneira, hoje muita gente parte do princípio que é o seguinte, tá na internet, é verdade, quando deveria ser totalmente contrário, tá na internet, é mentira. Tem um levantamento que duvide, né? Pelo menos duvide, não, né? Você não acredita de cara, e depois você vai buscar saber se pode ser verdade. A produção colocou um dado aqui que diz o seguinte, não é número baixo, no Twitter, o número de contas contestadas por divulgarem notícias falsas mensalmente subiu de 2,5 milhões em setembro de 2017 para 10 milhões em maio de 2018. Ou seja, todos os meses, 10 milhões de contas são contestadas porque elas provavelmente estão divulgando notícia falsa. É muita coisa. Você estava falando uma coisa. Não, quando você começou a discursar, você está certíssimo e eu sou a favor disso, né, de sempre checar e tal, a gente já falou isso aqui, sempre quem está próximo de mim nessa questão dos grupos, eu falo, olha, gente, vamos checar essa informação, porque a pessoa tem a ideia, mas se for verdade, eu estou aqui repassando, mas você acaba, um desserviço, né, você mais atrapalha do que pensa que está ajudando. Mas o que eu quis dizer, ver se vocês me entendam, é que a pessoa tem que fazer essa pesquisa, mas se vários sites crescem, né, nesse sentido de fake news, fica difícil realmente você ter um senso tão apurado para distinguir ali entre o que é real e o que não é real, nessa situação. Ainda mais, Leite, para pessoas comuns, né? Pessoas leigas, a gente está falando de gente que talvez não sabe fazer todo esse caminho que você fez, entendeu? O maior então tem que problema combater mim, de alguma forma. O maior problema para mim é esse aí, porque a gente acha que você não está completamente errado no pensamento de que a responsabilidade maior da comunicação é daquele que promove a comunicação, né? A gente tem gente que fala assim, não sou responsável pelo que você entende, sou responsável pelo que eu falo. Não, mentira. Você é responsável pelo que a outra pessoa entende, sim, porque você é o originador da mensagem. Mas eu não acredito que as pessoas realmente sejam enganadas na sua total ingenuidade quando veem uma notícia falsa. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. As notícias falsas são normalmente relacionadas a quê? A questões religiosas e políticas. E as pessoas levam para frente por quê? Porque a mentira está de acordo com a sua concepção. Ela pensa daquele jeito, ela desgosta de alguma coisa e essa mensagem está de acordo com esse desgosto dela, então ela passa para frente, sabendo que alguma coisa está errada ali. Ela sabe que esses números não são... Eu me lembro do ex-presidente Lula quando falava que, quando ele era ainda antes de ser presidente, ele passava pelo mundo viajando aí, dizendo, olha, porque no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, e quando eu for presidente eu vou resolver isso. E alguém chegou para ele e falou, Lula, não dá para ter 30 milhões de crianças na rua, porque senão a gente vai andar tropeçando em crianças de rua. Mas não importa, naquele momento era bonito falar mal do Brasil. E assim, você fala, 30 milhões é impossível que seja, mas você manda para frente isso aí, porque isso aí é impactante, está de acordo com a minha crença. Exatamente. Bom, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas o nosso tempo é limitado aqui no Redação Novo Tempo.
A gente vai ficando por aqui hoje, mas se você quiser acompanhar alguma parte do programa de hoje que você não acompanhou, quiser rever outras edições do Redação Novo Tempo, entra lá no nosso site novotempo.com/jornalismo. Gabriela Florentino, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Hélio, Suzane, De Tchau, nada, gente. precisando. valeu. Até semana que vem a gente volta a se encontrar aqui no Redação Novo Tempo. Tchau, tchau.